E se eu te dissesse que o universo não tem, na verdade, um limite de velocidade? Antes de você fechar esta aba, me escuta, porque o que a luz realmente é algo muito mais estranho, muito mais fundamental do que uma coisa que simplesmente se move rápido. Não é bem uma velocidade, é um número gravado na própria estrutura do espaço e do tempo. E quando você entende isso, a física nunca mais vai parecer a mesma. Bem-vindo ao canal onde não só aprendemos física, nós realmente entendemos. Fico genuinamente feliz que você esteja aqui. Fica comigo até o final do vídeo porque o payoff vale a pena. Essa é uma daquelas ideias que silenciosamente reconfigura a forma como você vê a realidade. E se você gosta de física explicada assim, curiosa, clara, sem atalhos, na verdade, já se inscreve. Tem muito mais de onde veio isso. Agora, vamos falar sobre por que o universo sequer tem uma velocidade da luz. Deixa eu te perguntar uma coisa simples. Quando você vê o número 299 milhões, 792 mil, 458 metros por segundo escrito num livro didático, o que você acha que é? A maioria das pessoas pensa que é o quão rápido a luz viaja e segue em frente. Justo. Mas o que me incomoda nessa resposta é que não está errado. Só não é profundo o suficiente. Veja bem, na física nós temos esses números que aparecem em todo lugar. Constantes, nós chamamos. Velocidade da luz, constante de Planck, constante gravitacional. Durante muito tempo, as pessoas trataram elas como fatos que você encontra num almanaque, só entradas no caderninho de endereços da natureza. Consulta quando precisa. Pronto. Mas não é isso que elas são. Aqui vai uma forma melhor de pensar. Imagine que você é um cartógrafo desenhando o mapa de uma cidade. No seu mapa, uma polegada equivale a uma milha. Essa proporção não é um fato sobre a cidade, é um fato sobre o seu mapa. É o fator de conversão entre duas unidades diferentes que você escolheu para descrever o mesmo território. E se eu te dissesse que a velocidade da luz é algo parecido? Não um fato sobre quão rápido algo se move, mas um fator de conversão entre duas coisas para as quais inventamos unidades separadas sem perceber que eram, na verdade, a mesma coisa. Essas duas coisas são o espaço e tempo. Nós medimos espaço em metros, medimos tempo em segundos, mas, de acordo com tudo o que sabemos sobre o universo, espaço e tempo não são dois ingredientes separados. Eles estão entrelaçados numa única coisa: o espaço-tempo. E a velocidade da luz, esse número c, é simplesmente o fator que te diz quantos metros de espaço são equivalentes a um segundo de tempo. É uma conversão de unidades, como polegadas para centímetros, só que metros para segundos. Agora, aqui é onde fica realmente interessante. Se isso for verdade, então você não está descrevendo um movimento. Está descrevendo a geometria do universo, a forma da realidade, e qualquer partícula que não tem massa, que não tem referencial de repouso, nada que aprenda a um momento específico no tempo, essa coisa não viaja na velocidade da luz. Ela viaja na única velocidade consistente com o existir no espaço-tempo da forma como existe. Não há escolha envolvida, não é um limite imposto de fora. É mais como perguntar por que um círculo tem a razão entre circunferência e diâmetro que tem. Porque é isso que um círculo é. Você não consegue ter um tipo diferente de círculo. E é exatamente isso que Feynman sempre nos empurrava para ver. Não aceite uma constante só como um número. Pergunte o que ela está fazendo ali. Pergunte o que ela está conectando. Porque toda constante na física é uma pista, um sussurro do universo de que duas coisas que achávamos diferentes são secretamente a mesma coisa: massa e energia, secretamente a mesma coisa, e igual a mc ao quadrado. E lá está c de novo, não como velocidade, mas como conversor, espaço e tempo, secretamente a mesma coisa. E lá está c fazendo o mesmo trabalho. Então, da próxima vez que alguém te disser que a velocidade da luz é 299 milhões 792 mil 458 metros por segundo, sorria um pouco.
porque agora você sabe que esse número não é realmente sobre a luz. É o universo nos dizendo, nas únicas unidades que inventamos, como espaço e tempo trocam entre si. Isso é uma constante. É isso que as constantes realmente são. E nós estamos só começando. Continuação da tradução, segunda parte. Nós estabelecemos que C não é só uma velocidade, é um fator de conversão entre espaço e tempo. Mas agora quero levar essa ideia mais longe. Porque se espaço e tempo estão conectados, qual é exatamente a conexão? E por que isso importa? Vamos começar por algo familiar. Você sabe calcular a distância entre dois pontos. Digamos que você está num parque e uma árvore está 3 metros a leste e 4 metros ao norte de você. Qual a distância até a árvore? Você usa Pitágoras. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Raiz quadrada, 5 metros. Limpo, simples, bonito. O detalhe importante dessa conta é que não importa para que lado você está virado. Você pode girar, chamar uma direção de x e outra de y. Os números mudam, mas a distância continua 5 metros. A distância é real, as coordenadas são só sua escolha de descrição. Os físicos chamam isso de invariante. Agora, o que acontece quando trazemos o tempo para a equação? Suponha que dois eventos aconteçam no universo. Não dois pontos no espaço, dois eventos. Evento A e evento B. Talvez A seja um rojão explodindo em Karachi e B seja uma lâmpada acendendo em Londres 3 segundos depois. Na vida comum, descreveríamos esses eventos com 4 números: 3 para o espaço, longitude, latitude, altitude, e 1 para o tempo, 4 dimensões, espaço-tempo. E aqui está a pergunta profunda. Existe uma distância no espaço-tempo? Alguma quantidade, como nossos 5 metros no parque, que todo observador concorde, não importa como esteja se movendo? A resposta é sim, mas é estranha. Bonita, mas estranha. O intervalo espaço-tempo, os físicos chamam de space-time interval, é calculado quase como Pitágoras, só que com uma torção. Em vez de somar as partes espaciais e temporais, você subtrai. Você pega a distância espacial ao quadrado e subtrai o intervalo de tempo ao quadrado depois de converter o tempo em unidades de espaço usando C. E o mais notável, você pode estar parado. Eu posso estar passando voando por você a metade da velocidade da luz. Nós discordamos sobre a distância espacial entre os eventos. Discordamos sobre o intervalo de tempo. Mas nós dois calculamos exatamente o mesmo intervalo toda vez. Esse intervalo é a verdadeira geografia do espaço-tempo. Tudo o mais, a parte espacial, a parte temporal, muda dependendo de como você está se movendo. São como as coordenadas no parque. Dependem da direção que você está olhando. Mas o intervalo é a distância real, invariante, verdadeira. E onde entra C? C é o fator de conversão que permite misturar espaço e tempo numa única medida. Sem ele, você não consegue subtrair metros de segundos, são unidades diferentes. C converte segundos em metros para que a geometria funcione. O profundo é o seguinte: o fato de esse intervalo existir, o fato de o espaço-tempo ter uma geometria, uma forma real que todo mundo concorda, isso não é óbvio. Não é algo que você adivinharia pela vida cotidiana. Foi preciso Einstein para ver. E isso significa que o universo tem uma estrutura mais profunda que o espaço sozinho ou o tempo sozinho. Espaço se estica, o tempo dilata, mas o intervalo permanece. E C, quietinha, constante C, é o número que mantém tudo, Ju, lembre-se disso, porque na próxima sessão as coisas ficam ainda mais estranhas. Aqui vai algo que parece quase simples demais para ser profundo. As leis da física são as mesmas em todo lugar. É isso. Esse é o princípio da relatividade. Nada de matemática complicada, nada de maquinaria exótica, só essa ideia quieta e teimosa de que se você fizer um experimento num laboratório na Terra e eu fizer o mesmo experimento exato numa nave espacial, cruzando o espaço vazio em velocidade constante, nós dois vamos obter o mesmo resultado. Você pode pensar,
Bom, claro, porque não seria assim? E essa é exatamente a reação certa. Porque quando você fica um tempo sentado com essa ideia, percebe que esse princípio simples, quase óbvio, tem consequências tão radicais, tão profundas, que elas reconfiguram tudo o que achávamos que sabíamos sobre espaço e tempo. Vamos pensar com cuidado no que isso realmente significa. Imagine que você está num trem perfeitamente liso, sem solavancos, sem vibrações, movendo-se em velocidade constante. Você fecha as cortinas. Agora, você consegue perceber que está se movendo? Não consegue. Não por nenhum experimento dentro do trem. Você pode jogar bilhar, servir café, quicar uma bola, tudo se comporta exatamente como se o trem estivesse parado. Não existe nenhum experimento físico que te diga se você está em movimento ou em repouso. Apenas sua velocidade relativa a alguma outra coisa tem significado. Isso não é novo. Galileu entendia isso. Newton entendia isso. A física do movimento já tinha isso incorporado. Mas aqui é onde Einstein fez algo silenciosamente revolucionário. Ele disse: tudo bem, se as leis da física são realmente as mesmas para todo observador em velocidade constante, então isso tem que incluir as leis do eletromagnetismo. E as leis do eletromagnetismo prevêem que a luz viaja a uma velocidade específica, uma única velocidade, sempre. Portanto, se essas leis são as mesmas para todo mundo, então todo mundo deve medir a luz se movendo nessa mesma velocidade, não relativa à fonte, não relativa ao observador, só essa velocidade, ponto final. Agora pare e sinta como isso é estranho. Suponha que eu esteja parado e você esteja correndo em direção a um feixe de luz à metade da velocidade da luz. Intuitivamente, classicamente, você esperaria medir essa luz vindo em sua direção mais rápido, como correr em direção a uma bola que alguém jogou para você. As velocidades relativas se somariam, mas não é o que acontece. Você mede a mesma velocidade que eu, a mesma velocidade que todo mundo mede. Como isso é possível? Como o universo consegue fazer isso? Ele faz ajustando o próprio espaço e o próprio tempo. Suas distâncias se contraem, seu tempo desacelera, não como ilusão, não como truque da percepção, mas fisicamente, de verdade, mensuravelmente. O universo dobra suas próprias réguas e relógios para garantir que todo observador, não importa como esteja se movendo, sempre meça a luz na mesma velocidade. E essa é a coisa profunda. O universo não está protegendo a velocidade da luz porque a luz é especial. Ele está protegendo a consistência das leis físicas. A luz simplesmente acontece de ser a coisa que viaja na velocidade invariante, a velocidade que está gravada na própria geometria do espaço-tempo, a velocidade que tem que ser a mesma para todo mundo. Porque, se não fosse, observadores diferentes estariam vivendo em universos fundamentalmente diferentes, com leis diferentes, e a natureza não permite isso. O princípio da relatividade não é só uma regra sobre movimento, é uma declaração sobre a unidade das leis físicas, que o universo joga limpo, que ele não tem favoritos, que tanto você parado numa esquina em Karate, quanto eu disparando pelo espaço a 90% da velocidade da luz, somos governados exatamente pela mesma física, mesmas leis, mesmas constantes, mesmo universo. Isso não é uma ideia pequena, isso é tudo. E uma vez que você aceita isso completamente, o comportamento estranho da luz para de parecer estranho começa a parecer inevitável. Quero que você experimente algo, só como um experimento mental. Imagine que você está perseguindo um feixe de luz. Você está numa nave, a nave mais rápida já construída, e está acelerando em direção a um pulso de luz que se afasta de você. Você vai mais rápido e mais rápido e mais rápido, se aproximando da própria velocidade da luz. Agora, a pergunta: o que você vê quando quase alcança a luz? Na física clássica, na física de Newton, a resposta é direta. Se você correr rápido o suficiente, você pega o ônibus. Simples, a velocidade relativa entre você e a luz deveria diminuir. Chegando perto o bastante, você veria a onda de luz congelada na sua frente, oscilando, parada, esperando. Mas aqui está o problema. Uma onda de luz congelada não é uma onda de luz.
As equações de Maxwell, as leis que governam eletricidade e magnetismo, descrevem a luz como uma onda que se sustenta através do movimento. O campo elétrico mudando gera um campo magnético. O campo magnético mudando regenera o campo elétrico. É uma dança linda e auto-perpetuante. E essa dança só funciona em uma velocidade. Pare ela, congele ela, e ela não desacelera elegantemente. Ela simplesmente deixa de existir. Então, uma onda de luz estacionária não é só improvável, ela é fisicamente sem sentido. As leis do eletromagnetismo não têm solução para isso. É como perguntar como fica uma onda quando a água não está se movendo. Você não ganha uma onda lenta, você ganha nenhuma onda. Foi isso que perturbou profundamente um jovem Einstein. Se você conseguisse alcançar a luz, se a luz pudesse ter um referencial de repouso, um ponto de vista onde ela fica parada, então as equações de Maxwell teriam que parecer diferentes daquele referencial, leis diferentes. Mas o princípio da relatividade diz que as leis têm que ser as mesmas para todo observador. Contradição clara e absoluta. Então Einstein não remendou a contradição. Ele a seguiu até o fim. Ele disse: se as leis têm que ser as mesmas em todo lugar, e se essas leis exigem que a luz sempre se mova, então a luz não pode ter um referencial de repouso. Nunca. Sob nenhuma circunstância. Para nenhum observador. Não porque não temos um foguete rápido o suficiente, mas porque o repouso para a luz não é um estado físico que existe. Pense no que isso significa para algo como você ou eu. Nós temos referenciais de repouso. Agora mesmo, sentado quieto em frente à tela, você está em repouso no seu próprio referencial. Você tem massa. Você existe num local específico no tempo, ticando segundo a segundo. Você está ancorado no tempo de uma forma que te permite ficar parado no espaço. A luz é diferente. Fundamentalmente, categoricamente diferente. Um fóton, uma partícula de luz, não tem massa, zero. E porque não tem massa, ele não pode ser colocado em repouso. Não existe referencial, não existe foguete, não existe observador, não existe sistema de coordenadas no qual um fóton esteja parado. No momento em que você tenta construir um, a própria física se recusa. Aqui vai uma analogia que pode ajudar. Imagine uma onda sonora no ar. Agora, remova todo o ar. A onda não desacelera, ela desaparece. O meio era o movimento. Para a luz, o próprio espaço-tempo cumpre esse papel. A luz não se move através do espaço-tempo como uma bola rola pelo chão. A luz está entrelaçada na própria estrutura do espaço-tempo de uma forma que faz com que o movimento AC não seja uma escolha, mas uma consequência. Um fóton não viaja na velocidade da luz porque é rápido. Ele viaja AC porque C é a única velocidade consistente com não ter massa, não ter referencial de repouso e obedecer leis que são as mesmas para todo observador. Ele não tem outra opção. E é aqui que o pensamento clássico não se dobra, ele quebra. Porque a física clássica foi construída na suposição de que tudo que se move pode, em princípio, ser colocado em repouso, que o repouso é o padrão, que o movimento é sempre relativo. Mas a luz explode essa suposição. O repouso não é universal. O movimento nem sempre é relativo. E o universo, no fim das contas, tem uma velocidade que não pertence a nenhum observador, porque pertence à própria geometria.